Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aproveitamos a oportunidade para pedir que você compartilhe o nosso canal, você clique aí no sininho para que você seja comunicado de todas as novidades, se inscreva também no nosso canal e, acima de tudo, Deus vai te abençoar ricamente. Neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, fazer uma oração para Deus abençoar a mim, a você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho e a sua história. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos nesse momento com meu amigo, com minha amiga, para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe a vida de cada um, o trabalho, a história, a família, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós iremos iniciar a recapitulação da lição número 2, que tem como título A Família. E o texto áureo desta semana se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Meus queridos, a família é uma bênção de Deus, foi uma instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden. Duas instituições foram estabelecidas por Deus no Jardim do Éden, a família e o sábado. E essas duas instituições têm sofrido, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, muitos ataques de Satanás. A nossa ênfase essa semana será na família. Se nós tivermos uma ideia de todo o problema, de todas as ações de Satanás em torno da família, poderíamos fazer a seguinte analogia: de cada 100 casamentos, 60 terminam em divórcio, 35 casamentos vivem juntos, mas como o gato e o rato, as pessoas não se entendem, estão à beira da separação. 60 mais 35, 95. 5 casamentos ficam faltando. 3 são mais ou menos ali, estão tentando construir a felicidade, e 2 são verdadeiramente felizes. Nesse contexto, é interessante nós observarmos que a vida é uma escola, e essa escola na qual nós aprendemos as coisas boas e as coisas ruins. E para tanto, aquilo que a Bíblia nos revela, que nos ajuda a compreendermos o nosso papel na família, o papel do pai e da mãe nessa escola que se chama a família. Assim sendo, a lição começa e prossegue demonstrando que a família é a nossa primeira sala de aula. E essa sala de aula ela deve ser aproveitada para que assim a nossa vida seja construída de forma positiva. Porque nós compreendemos e entendemos que as piores coisas e piores experiências que o ser humano tem passado no contexto atual está no âmbito da família. Violência dentro da família, violência física, violência emocional, a desunião, a desarmonia em todos os aspectos que tem sido demonstrado. Porque as ações de Satanás, elas se voltam para a família, para destruir o ambiente da família. Família fraca, sociedade fraca. Família forte, sociedade forte. E assim que eu e você, a partir dessa lição, possamos compreender, a ressignificar a nossa família, a nossa história, para que através da educação que é construída no lar, nós possamos sermos cada vez mais relevantes. E o primeiro tópico da lição é a primeira família. Vamos tentar analisar aqui o contexto da primeira família. Esse texto do livro Educação, de Ellen White, na página 33, nos mostra o seguinte: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu primeiro pai que os filhos do Altíssimo recebiam a instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Então, nesse contexto da primeira família, Caim e Abel foram ensinados pelos seus pais, e os seus pais foram ensinados por Deus. E esse ensinamento levou a eles a entender o significado e a importância da oferta que eles deveriam levar a Deus como representação da educação familiar. Adão e Eva foram ensinados por Deus, o maior pedagogo, o construtor, o arquiteto da vida, o arquiteto e construtor do universo. E nesse sentido, os primeiros pais da história da humanidade, Adão e Eva, reproduziram os seus ensinamentos aos seus filhos, ensinaram o grande equívoco que eles cometeram, porque foram expulsos do Éden, ensinaram qual era a verdadeira adoração a Deus. E foi exatamente no âmbito da educação familiar que eles estabeleceram e eles ensinaram a Caim e Abel
sobre o plano da redenção, que eles deveriam levar uma oferta para Deus. E uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado, porque Caim levou uma oferta que não agradava a Deus. Abel levou uma oferta que agradava a Deus. Se vocês observarem direitinho, não adianta o ser humano querer levar a oferta por sua própria conta. Pode ser a melhor oferta, pode ser a coisa mais relevante e mais importante do mundo, mas o que é mais importante não é o que você quer levar a Deus, é o que Deus pede de mim e pede de você. E o que Ele pede a mim e a você não é aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, mas aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus na sua adoração, naquilo que está estabelecido para o plano da redenção. E Deus quer a minha vida e o seu coração. Ele não está atrás dos nossos bens materiais. E uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado. Nem sempre, porque Deus ensinou a Adão e Eva, infelizmente, eles distorceram aquilo que Deus ensinou, eles desobedeceram a Deus. Adão e Eva ensinaram o plano da redenção a Abel e a Caim. Abel ele aceitou, mas Caim ele desobedeceu. E o resultado foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim matou Abel porque teve inveja do seu irmão que levou o sacrifício que agradava a Deus. Vamos agora à primeira pergunta. O que aprenderam Caim e Abel ao levarem a oferta ao Senhor? Letra A. O significado e a importância das ofertas como parte da educação familiar em relação ao plano da salvação. Letra B. O significado e a importância das ofertas como parte de sua educação familiar em relação ao plano da perdição. Vamos à resposta? Exatamente a letra A. O significado e a importância das ofertas como parte da educação familiar em relação ao plano da redenção foi o que aprendeu Adão e Eva. Segundo tópico da lição da escola sabatina, a infância de Jesus. As escrituras nos apresentam pouquíssimos detalhes sobre a infância de Jesus. Há algumas percepções sobre o caráter de seus pais terrestres. Maria e José podem explicar de sua infância e de sua educação. José e Maria, eles não eram pessoas que tinham uma formação acadêmica, mas eles foram formados na escola do céu, nos ensinamentos que eram estabelecidos a partir da Bíblia Sagrada e que foi relevante para que eles ensinassem ao seu filho Jesus o que ele deveria aprender de necessário para que ele tivesse uma boa educação. Deus não escolheu uma mulher e um homem formado em grandes academias, mas um homem e uma mulher que, assim como minha mãe, assim como meu pai, foram usados por Deus na minha formação. José e Maria também foram usados por Deus na formação de seu filho Jesus. E nesse sentido, o menino Jesus não recebeu instruções nas escolas da sinagoga. Sua primeira professora foi Maria, a mãe de Jesus. E aquela mulher, com sua simplicidade, com sua espiritualidade, aceitou o plano de Deus na vida dela. E ela foi um instrumento nas mãos de Deus. E ela foi uma mulher abençoada, uma mulher bem-aventurada, porque dela nasceu Jesus. Ela cumpriu com maestria o dever que lhe foi incumbido. Vamos agora à pergunta correspondente ao segundo tópico da lição. Pergunta de número 2. Quem foram os primeiros professores de Jesus? Letra A. Os sacerdotes e os filósofos. Letra B. Os pais de Jesus, José e Maria. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Os pais de Jesus, José e Maria, foram os primeiros professores de Jesus. Tópico de número 3. A comunicação. A comunicação é extremamente importante e relevante para que uma família seja estabelecida. Tem um ditado antigo que um apresentador de televisão dizia: quem não se comunica se trumbica. E na verdade é esse. Se não houver comunicação, o casamento está destruído. Vamos agora ao Salmo, capítulo 37, versículos 7 e 9. Vamos ver o que nos diz. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal.
pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Meus queridos, que coisa maravilhosa, não é? Quando nós sabemos nos portar, sabemos nos comunicar e diante das adversidades da vida, nós sabemos enfrentá-la com cuidado, com paciência, com esmero, com tranquilidade, para que assim nós não venhamos destruir a nossa convivência com as pessoas, principalmente a nossa convivência com a família. Não adianta, um erro não conserta o outro. Se você for magoar os outros com palavras, se você for se irritar, se você levar as coisas tudo por irritação, se você não pedir o controle de Deus, a comunicação na família, a convivência na família se tornará insuportável. Nesse sentido, em um nível muito real, a educação em qualquer nível, ela é comunicação. Comunicação de quê? Se nós observarmos os professores, ele tem conhecimento, sabedoria, informação, fatos, o que quer que seja, para transmitir ao seu aluno. E é através da comunicação que nós levamos o conhecimento. E o conhecimento levado com amor, com carinho, com desprendimento, ele pode levar a pessoa a ser transformado. Lembremos de uma história que a Bíblia nos relata do filho pródigo. O pai, ele sabia muito bem que o filho estava errado, que o filho estava equivocado, mas ele respeitou a decisão do filho. E o filho, ele saiu de casa, mas no momento em que ele perdeu tudo, no momento em que ele viveu a desgraça e a derrota da vida humana, ele lembrou do seu pai e ele entendeu que deveria voltar para casa. Mas por que ele entendeu que deveria voltar para casa? Porque ele sabia, ele tinha plena convicção de que um pai de amor estava esperando ele e que o receberia com amor, com carinho e com fraternidade. Foi por isso que ele voltou. Os relacionamentos, meus prezados, são estabelecidos e desenvolvidos por meio da comunicação. Abra o seu coração para o seu pai, para a sua mãe, que o pai e a mãe, eles se comuniquem entre si, que eles tenham uma boa comunicação, uma boa sintonia e procurem se comunicar com os filhos. Através de quê? Do ensinamento, da oração, da leitura da palavra, do abraço, do carinho e do afeto. Vamos agora à pergunta de número 3. Como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares? Letra A. Alimentando o ego, a ira e a impaciência. Letra B. Alimentando a paciência e o amor. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente a letra B. Alimentando a paciência e o amor. Esse é o fruto da educação cristã. Esse é o fruto da educação transformadora. Tópico do número 4. Qual a função dos pais? Qual seria a função dos pais nesse contexto em que nós estamos vivenciando de tanta rebeldia, de tanta gente que está cada vez mais se afastando da família, muitos crimes que envolvem o ambiente do lar, são filhos. A gente está acompanhando aí nos meios de comunicação, né? Os filhos articulando a morte dos pais, os pais agredindo os filhos, mães e pais que não suportam mais os filhos, filhos e pais que não suportam mais os filhos que não suportam mais os pais. O ambiente familiar se tornou um ambiente extremamente desagradável e isso não foi o plano original de Deus. E se nós verificarmos as histórias das famílias da Bíblia, todas as famílias tiveram um problema, mas os problemas eles eram resolvidos com o quê? Com paciência, com amor, com carinho, com determinação, com comunicação e com compreensão. Eu e você também podemos estar enfrentando adversidades dentro da nossa casa, dentro do casamento e na relação com os filhos, mas é o nosso dever sagrado de pedir orientação a Deus para que a gente não venha destruir o nosso casamento, que a gente veja uma luz no fim do túnel para resgatar os sonhos da família, para resgatar os sonhos dos filhos. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, nos diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O pai é o chefe da família e a família é o corpo da igreja.
da escola e da sociedade. Veja que se o indivíduo ele tem uma boa formação na casa dele, ele poderá ser um bom cidadão, poderá ser um excelente cidadão, uma pessoa que saberá enfrentar as adversidades da vida, que mesmo que a vida possa lhe impor as maiores injustiças, os maiores desafios, mas ele sabe muito bem que as perdas da vida, elas podem significar para ele a base que ele tem, que é a base da família. E é na base da família, da compreensão da palavra, dos ensinamentos estabelecidos ali na família, pela palavra de Deus, ele vai ter todas as condições éticas, morais e as condições emocionais de enfrentar todos os desafios. E é exatamente isso que Deus quer nos fazer, que nós tenhamos inteligência emocional, que nós tenhamos inteligência espiritual de enfrentarmos os desafios. Se o pai for fraco, irresponsável, incompetente, a família, a igreja, a escola e a sociedade sofrerão as consequências. A mãe tem talvez a função mais importante da sociedade. Ora, não se pode entregar a responsabilidade da família apenas à mãe ou apenas ao pai. O pai e a mãe têm responsabilidade dividida, compartilhada. O que é preciso dizer, a relevância do papel da mãe, porque nós somos gerados no ventre da nossa mãe. E uma mãe que, de fato, ela tem amor, tem carinho, tem afeto, ela não precisa ter formação acadêmica, mas ela precisa ter uma formação espiritual, uma formação gerada da palavra de Deus para criar o seu filho na obediência, no carinho, no amor, na fraternidade. Como eu falei anteriormente, para que ele tenha maturidade para enfrentar os grandes desafios e as grandes adversidades da Bíblia. Então que Deus abençoe a você mãe, a você pai, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para criar os seus filhos, para segurar o seu lar, porque o inimigo está com ódio da sua casa, da sua vida, da sua família. E eu gostaria de dizer para você, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus filhos. E assim, as mães exercem uma grande influência na formação do caráter do filho e no estabelecimento do humor e no temperamento do lar. Que coisa maravilhosa! Que você, mãe, continue sendo essa bênção de Deus na vida. A representação do amor de Deus aqui na terra é representado pelo papel que a mãe exerce dentro do lar. E nesse contexto, o casamento é uma analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja. E a Bíblia está recheada desse ensinamento no livro, nos escritos, nas epístolas de Paulo. Nos diz muito bem que é comparado Cristo como o esposo e a igreja como a esposa, que em perfeita harmonia eles podem gerar o crescimento e a consolidação de uma família alegre, de uma família feliz. E que Deus nos ajude. Vejam, o homem é o cabeça, mas se a gente for pensar o seguinte, o homem é o cabeça, Deus não concedeu para ele o poder para ele massacrar, para ele oprimir a família. Não, a cabeça não vive sem o pescoço, não vive sem o corpo. A mulher é representada como o corpo, como a igreja. Então, assim como Cristo deu a vida e amou a igreja, assim deve ser o marido para com a mulher. E a mulher para com o seu marido, ela deve ser o quê? Uma serva para fazer com que ele compreenda os grandes desafios da vida. E essa harmonia de homem e mulher vai consolidar um casamento feliz. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, se o seu casamento não chegou ao ideal de Deus, não se preocupe, nós vivemos num mundo de pecado. O que é importante é nós colocarmos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos e o nosso casamento nas mãos do Senhor. Quarta pergunta. Qual a função dos pais na educação dos filhos? Letra A. Os pais e as mães devem entregar a educação dos filhos à escola. Letra B. Os pais devem trabalhar com as mães na educação dos filhos. Vamos à resposta correta? Exatamente a letra B. Os pais devem trabalhar com as mães na educação dos filhos. Agora o quinto tópico. Para não esquecer. O que é que nós não devemos esquecer? Quais são os desafios? Vamos agora ao livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver o que nos diz a porção sagrada. Ensine-as com persistência a seus filhos,
Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A maravilhosa atuação de Deus entre os israelitas era o tema central para tudo o que eles deveriam ensinar os seus filhos. Foi muito clara a advertência dada de que eles não se esquecessem tudo o que Deus havia feito por ele ao longo da história. Esse é o momento essencial em que os pais ministram aos filhos o amor e as promessas de Deus. Eles precisam, os pais, ensinar os filhos em casa, andando pelo caminho, quando se levanta, quando vai se deitar, tem que colocar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa instruí-lo, para que eles conheçam os grandes desafios da vida. Qual o desafio que era colocado aqui para o povo de Israel, revelado por Deus a Moisés no capítulo 6 de Deuteronômio, que o ensinamento envolvia eles entenderem o Deus que atuou na história do povo de Israel. É o mesmo Deus que atua na nossa vida e na nossa história de forma relevante e de forma significativa. Eu e você precisamos entender que se o inimigo está tentando destruir a nossa casa, destruir os nossos filhos, levar os nossos filhos para a perdição do mundo, quando a gente de fato tem uma vida baseada na comunhão e no relacionamento com Deus, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a família. Adão e Eva, eles desobedeceram à voz de Deus, mas eles entenderam que deveriam retornar. Eles entenderam o plano da redenção, ensinaram os seus filhos. Os filhos têm toda a individualidade de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Veja o que aconteceu no primeiro casal, né? Abel escolheu a vida, escolheu o plano da redenção, levou o que ele tinha de melhor para Deus, a oferta que Deus se agradou dela. Caim infelizmente não entendeu. Caim infelizmente ele caminhou por um outro caminho e Caim infelizmente também matou Abel. Mas veio Sete, o novo filho de Adão e Eva, vieram outros filhos e filhas, e Sete foi uma bênção na vida de Adão e Eva. A bênção que foi Abel, a bênção que não foi Caim, né? A bênção ela veio através de Sete, e da descendência de Sete vieram aqueles que realmente se transformaram nos filhos verdadeiros de Deus, nos descendentes de Deus neste mundo. Isso demonstra muito bem que mesmo que aquele que nós desenvolvemos nos ensinamentos, na comunhão dentro de casa, se nós não atingirmos o nosso alvo, que não seja por nossa negligência, mas que seja, acima de tudo, pela escolha individual de um filho ou de outro. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que Deus use a mim, use a você, que nós sejamos instrumentos de Deus para salvar a nossa família, para salvar os nossos filhos. E que Deus assim continue nos abençoando sempre em nossa vida. Vamos agora à quinta e última pergunta. O que era central nos ensinamentos aos filhos do antigo Israel, que nos serve de exemplos? Letra A. Ensinar a maravilhosa atuação de Deus na história dos israelitas era central para tudo o que deveria ser ensinado ao povo de Israel. Letra B. Não seria necessário ensinar a maravilhosa atuação de Deus na história dos israelitas aos seus filhos? Qual a resposta correta? Letra A ou letra B? Exatamente a letra A. Ensinar a maravilhosa atuação de Deus na história dos israelitas era central para tudo que deveria ser ensinado aos filhos de Israel. Então, a base de todo o ensinamento era exatamente ensinar os filhos quando eles deveriam aprender a partir daquilo que Deus revelava na Bíblia. Parabéns pela resposta. A correta, aí terminando a letra A. Gostaríamos nesse momento de agradecer a você por nos acompanhar mais uma vez nesse vídeo. Agradecer pelo sorteio que nós tivemos, foi uma bênção, que nossa irmã Beane, que foi sorteada, ela seja uma bênção ao receber esse livro para que possa instruir no caminho da justiça de Deus. E que assim Deus continue nos abençoando sempre. Que Deus ilumine nossa vida, nossa caminhada e a nossa família. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoe o meu amigo, minha amiga que acompanhou a recapitulação dessa lição. Abençoando a família, abençoando o trabalho, abençoando a casa,
abençoando acima de tudo a história dele, que a história seja ressignificada cada vez mais no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O que foi? Obrigada por ser esse pai maravilhoso e abençoar nossa família. Amém. Aí vai sair no vídeo?